Muito boa noite a você. Começa aqui mais um Salutes, o programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são as minhas especialidades clínicas, e unir tudo isso com o que há de mais moderno na área médica, terapêutica, odontológica, enfim, das mais diversas áreas da área da saúde, qualidade de vida, bem-estar e tratamentos também, obviamente. Não só diagnóstico, mas também tratamentos. No programa de hoje, nós temos o prazer de receber o Dr. Rodrigo 25, que é um dentista integrativo. Nós nos conhecemos na primeira turma do curso de pós-graduação da Quantum Bio, isso já faz mais de 10 anos atrás, e de lá para cá nos tornamos grandes amigos, aí, grandes colegas, uma grande, boa turma aí. Sim, grandes nomes. O César, né? Então, no primeiro programa você estava falando dos vários colegas aí que nos conhecemos e que ficou uma amizade boa, né, autêntica, são pessoas que a gente respeita, que a gente gosta de encontrar. Eu tive com a Elizabeth Pinheiro outro dia, num curso de microscopia de campo escuro com o Rafael Durante, com o Dr. Dalton, que aliás é um curso magnífico. Magnífico. Nós fizemos também com a Dalton. Com a Dalton, né? A gente Isso. sempre encontra nos cursos aí, sempre tem um grupo aí que sempre está se atualizando, mesmo que a gente já tenha feito outros cursos, a gente está sempre se atualizando e falamos bastante lá com a Elizabeth, foi bem interessante. Muito boa noite, doutor Rodrigo, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Excelente noite, Baldão. Muito obrigado pelo convite, é sempre um grande prazer estar aqui com você, com seus telespectadores. Eu não sei o quanto você tem noção, quanto que o seu programa é famoso, mas já recebi pacientes vindo do seu programa de fora, né, da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos. Então, parabéns pelo seu grande programa. É sempre um grande prazer estar aqui com você. Recentemente nós fizemos uma entrevista com um colega seu, Dr. Maciel, Roberto Maciel, inclusive trabalha com aparelhos para ATM, para bruxismo, para ronco, né, a apneia, etc. E por conta disso ele foi convidado para dar uma palestra em Portugal, por conta disso, por causa do nosso programa. É muito interessante. Olha, legal. É bem interessante. Aliás, a gente poderia começar a falar um pouquinho, né, da importância dos distúrbios da SATM, da articulação temporomandibular, a questão do bruxismo, né, à noite ranger dentes, o que isso gera de possibilidade de problemas na respiração, quanto que isso representa dentro dos pacientes que lhe procuram na sua clínica, doutor Rodrigo? Qual a porcentagem de pessoas que têm distúrbio do ATM, por exemplo? Aldan, praticamente mais de 90% tem apertamento, rangimento ou bruxismo, né? O rangimento, a diferença do rangimento para o apertamento é que um tem movimento e o outro não. Mas a gente, durante o dia, faz entre 1 a 50 kg força, né, que é o suficiente para a gente fazer o processo de mastigação. Porém, durante a noite, ele pode chegar coisa de 50 até 400 kg força, que é muita força. E esse processo, normalmente, ele acontece por causa da parte emocional. Porém, ele também pode ter uma influência da parte bioquímica, ou seja, ou alimentar, ou excesso de Red Bull, por exemplo, né, assim como também cafeína, eles podem estar gerando ativação do nosso sistema de luta e fuga e pode também estar gerando esse tipo de uma das causas do bruxismo, aumentando a ansiedade, etc. E o outro pode ser também de causa de parasitas. Então, o excesso de parasitas no nosso corpo, ele pode acabar gerando também a ativação do sistema de luta e fuga, assim como também a parte estrutural. A parte estrutural, muitas vezes você faz pequenas movimentações ortodônticas sem perceber. O dente movimenta um pouquinho, ele começa a tocar primeiro, daí ele vai gerar uma hiperatividade muscular, ou às vezes uma restauração fica alta e a gente não percebe, e fala, vai ajustar sozinho. E acaba gerando uma adaptação que toda vez que se engole, toca ali primeiro e inconscientemente, né, vem aquela vontade de remover aquele ponto, né, que acaba levando a mandíbula num ponto, numa posição
ruim, onde comprime aqui a zona bilaminar. Enfim, tem vários fatores estruturais. A própria cerâmica, Baldan, isso é importante a gente falar para o público, ela desgasta diferentemente frente a ácidos. Então, quem toma muito vinho, quem toma muito suco de limão, o dente vai desgastar numa velocidade e a cerâmica numa bem diferente, reduzida. E aí a cerâmica começa a tocar primeiro. Quando toca primeiro, vai gerar essa hiperatividade muscular que pode também causar esse processo de bruxismo. E o bruxismo ele tem uma série de consequências: desgaste do dente, o osso pode acabar indo embora, pode ter retração da gengiva, pode ter dor de cabeça, zumbido no ouvido, porque acaba protegendo os dentes que protegem desse osso aqui, ó, na cavidade glenoide, né? Quando você perde aqui, começa a comprimir aqui. Então, o disco articular ele fica degenerado, pode acabar gerando aquele clique-clock, ou aquele barulho na articulação, né? Clock-clock. Pode acabar causando também o zumbido, porque tem um nervo petrotimpânico que passa aqui e acaba sendo comprimido. Pode gerar tontura, porque também está o labirinto aqui. Zumbido de ouvido, nossa, praticamente 80% dos pacientes têm zumbido de ouvido. E hoje em dia o estresse que a gente passa é muito grande, né? Que é o principal fator que acaba gerando esse bruxismo ou apertamento. Então, o bruxismo é muito importante a gente verificar, procurar um dentista que realmente conheça para poder, de forma integrativa, estar cuidando. Não adianta simplesmente aplicar botox se a gente não vai na raiz da questão. Qual que é a raiz da questão? Está faltando tirar os metais tóxicos, está faltando diminuir os parasitas, está faltando ir numa psicóloga ou num terapeuta, né? Alguma terapia de regressão, hipnose, PNL ou alguma outra. A acupuntura também ajuda bastante, né, Baldan, nessa parte, mas o fato é que a gente precisa ir na raiz da questão. É um problema estrutural, faz um ajuste oclusal, utiliza a placa, assim como o Botox, eles são paliativos, eles não estão indo. Porém, muitas vezes são utilizados para que a gente possa realmente tratar a raiz e, nesse período, proteger o nosso paciente. Isso que é a beleza da nossa prática profissional, né, doutor Rodrigo? O que a gente chama de medicina integrativa, né? São várias coisas que eu conheci um médico, meu pai, que ele falava assim, a gente não pode fazer muitas coisas porque a gente depois não sabe o que funcionou. Eu não concordo com isso, né? Vamos jogar 10 times, né? Porque o time é importante, porque cada um age com uma parte do bolo, e é importante depois fazer um feliz aniversário com um bolo bem completo e bem gostoso e etc. Porque, na verdade, é como você mesmo disse, óbvio, tem a questão do metal tóxico, parasita, sobretudo, que é o que a gente faz aqui na nossa clínica, o primeiro passo, limpeza do terreno biológico. Aliás, que é o nosso patrocinador, deu um curso de pós-graduação especialmente sobre isso. Primeiro, diagnóstico energético e ortobiomolecular de infestações de parasitas, de intoxicações por metais tóxicos e etc. E como limpar tudo isso, né, obviamente. Mas tem o estresse, a questão emocional. A acupuntura ajuda muito nessa questão emocional. E tem um capítulo em especial que eu gosto muito, que, aliás, a gente pode ajudar a pensar naquele curso da pulsologia, também dar uma palhinha sobre isso, que chama-se entidades viscerais, doutor Rodrigo. Cada víscera é responsável por um tipo de emoção. Então, tem um ciclo de repressão e tem um ciclo de repressão, né? Quem tem muito medo não vai ter alegria, porque o rim reprime o coração, né? Quando tem hipertensão, a pessoa pode ficar com excesso do coração, a gente tem que tonificar o rim, porque essa pessoa é medrosa, tem muito medo. Então, a gente tem que tonificar o rim para baixar a hipertensão, e não ficar dando medicamento para ficar urinando muito e baixar a pressão na periferia, né? Então, tem a raiva, tem o medo, tem o excesso de preocupação, tem a tristeza, que também faz parte, a preocupação, enfim. Dá para você trabalhar com a acupuntura com determinados tipos de emoção, e o estresse, como o Rodrigo falou agora recentemente,
nesse momento, é um dos motivos para a produção do ATM, né? Para ter esse distúrbio da articulação temporomandibular. E à noite, quando vem o inconsciente, isso tende a ser maior, né? Pelo sonho, pela raiva embutida, enfim. À noite é que isso ocorre mais, é isso, doutor Rodrigo? É isso aí. À noite, principalmente quando você está no sono REM. Então, nós temos vários ciclos de sono que vai aprofundando, vai ficando cada vez mais profundo o sono, né? Cada vez que faz. E quando chega naquele sono REM, é ali que a gente chega nessa força absurda. Tem pacientes que falam, mas eu não ranjo os dentes. Olha, no sono REM você não percebe, né, se range ou se aperta, ou se alguém está roncando, porque você está no sono extremamente profundo. E esse sono, que às vezes a gente está entrando e o corpo começa a ranger para quebrar, que existe um micro despertar, né, que você acaba acordando daquela parte tão importante para a nossa memória, né, para restabelecer o nosso corpo. Existem esses microdespertares, ou por causa da apneia ou por causa do bruxismo. E aí você tem você acaba tendo uma série de consequências, como irritabilidade, falta de memória, falta de foco, principalmente após o almoço, aquele sono assim absurdo. Daí você fala, nossa, né? Então, o que está de errado? É hormonal? São coisas que vão também colaborando para que você fique mais irritado, indisposto, né? Aprenda com mais facilidade. E isso é muito importante também ver com o seu dentista, de preferência, que tem essa visão integrativa e biológica. Agora, qual a ligação do ATM, né, dos estudos do ATM, do bruxismo, com o ronco e com a apneia? Como é que há essa avaliação? Como é que tem essa leitura em relação a isso? Quando a gente relaxa, né, tá dormindo, relaxa, a própria gravidade vai levar a mandíbula para trás. Quando ela vai para trás, a língua que está inserida nela, ela vai para trás também e acaba encostando lá no nosso arco, né? Onde, quando toca ali, é um sinal que vai para o nosso cérebro falando, ó, fecha aí a porta de entrada do ar e abre onde vai passar o alimento. E nisso, a gente tem aquela apneia. E essa apneia é como se estivesse enforcando a gente, ativando o nosso sistema de luta, que é a liberação do cortisol, da adrenalina. Então tem... Tudo que não pode à noite. O quê? Tudo que não pode... O cortisol à noite, né? Que o quê? O cortisol e a adrenalina à noite. É tudo que não pode... Exatamente. Exatamente. E aí você tem... Quando você está descansando, você é acordado e muitas vezes você não descansa, você não repõe. Então, as conexões cerebrais, né, que estão sendo feitas, a memória que está sendo arquivada, tudo isso acaba ficando. Hoje também, Baldan, eu estou finalizando, aliás, já finalizei, o RECODE, Reverse Cognitive Decline in Alzheimer, né? E a gente vê essa grande importância que chama-se Airflow, que é cuidar dessa parte de respiração para ter sonos de qualidade, exatamente para poder repor o cérebro e repor também as células e arquivar a memória, né? Então, tudo isso é muito importante, assim como também manter a saturação de oxigênio do nosso cérebro. E quando a gente tem a apneia, isso diminui muito. Então, a gente tem um fator de apneia muito ligado ao Alzheimer. Então, o ronco está ligado à apneia, e a apneia está ligada ao Alzheimer. Então, se você ronca, fique esperto aí, pergunta para o seu companheiro, para a sua companheira, né, se de repente não está tendo muita apneia, porque esses microdespertares, a longo prazo, são extremamente prejudiciais para a saúde do seu cérebro. Eu vou pedir licença para o doutor Rodrigo para a gente fazer nosso intervalo comercial do nosso programa de hoje. A gente volta já já, só um minuto. Qual é a filosofia de saúde de vocês?
Era para ter combatido aquela infecção, por que não combateu? Era para ter eliminado o metal, por que não fez? Era para estar funcionando adequadamente, por que não está? Por que não está? Essa é a pergunta-chave, vale $1 milhão. Se você responder essa pergunta, teu paciente está salvo, está curado. Tudo que acontece na gente tem o lado lógico das coisas. E dentro da lógica, vocês têm que buscar o conhecimento para que aquilo se torne uma realidade. Está na hora da gente começar a mudar alguns conceitos em medicina. Sou João Carlos Baldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Muito bem, nós estamos recebendo o Dr. Rodrigo 25 no programa Salutos de hoje. Estamos falando desse momento, nessa primeira parte, sobre a TM, bruxismo, sobre Alzheimer, as doenças neurodegenerativas que podem ser decorrentes desse processo, inclusive de ronco, de apneia. E, doutor Rodrigo, como é que a odontologia integrativa hoje encara a estética? Obviamente que gostar de si mesmo faz parte da nossa saúde integral, né? A gente tem uma boa autoestima, faz parte desse escopo, dessa saúde integral. Você concorda com isso, doutor Rodrigo? Claro, a autoestima, ela traz milagres, né? Então, a gente tem visto uma série de pacientes que, quando fazem a parte de estética, eles acabam casando ou se separando. Então, porque a autoestima, Baldan, ela é muito importante para nós, né? A pessoa se sentir bem, sentir querida, sentir amada, isso é muito importante para a saúde. Só que não é simplesmente fazer a estética, né? O que a gente diz da saúde integrativa? Da estética na saúde integrativa. Vamos primeiro ficar bonito por dentro, né? Principalmente limpando o terreno biológico, acertando a alimentação. Então, a gente vai limpar, mais uma vez, os metais tóxicos, remover os parasitas, vamos tirar os focos infecciosos, inflamatórios do intestino e da boca, vamos acertar a alimentação, vamos pensar, vamos tratar das tristezas, né, que trazem pensamentos tóxicos para a gente, então, em vários tipos de terapia, e daí a gente vai para a parte da estética. A parte da estética integrativa, ela é enorme. Então, vai desde resinas sem bisfenol, que a gente utiliza, personalizando através tanto da biorressonância como também da sinestesiologia aplicada, essas resinas, os cimentos utilizados, o adesivo utilizado, o anestésico utilizado, a gente individualiza tudo. A gente chega também nas facetas, nas lentes de contato, utilizando o melhor material. A gente consegue hoje, como as cerâmicas têm cristais, e esses cristais têm também ligações abertas, elas permitem a gente gravar informações. Então, você pode estar gravando informações nessas cerâmicas, o que traz também praticamente como um remédio, né, se o profissional souber colocar essas informações nas posições corretas. A gente tem também a utilização do Botox, mas o Botox é vamos dizer assim, é um veneno, né? Se você colocar o Botox, quando o seu sangue está todo aglomerado, seu terreno biológico está todo ruim, você vai se prejudicar muito. E outra, como é mais um fator inflamatório, que vai gerar uma reação de defesa no seu corpo, esse efeito vai ser muito curto. Então, nós temos que aplicar a estética integrativa no momento correto, porque aí ele vai ter uma durabilidade também muito maior, né? E hoje em dia, quando a gente fala de preenchimento, a gente está começando a ter excelentes resultados com a parte do PRF, que são as plaquetas ricas em fibrina, que a gente tira do próprio sangue e acrescenta informação para que ela possa virar colágeno e possa se fixar durante um tempo maior,
né? E esse é o melhor preenchimento, porque ele é do nosso corpo mesmo. Então, não tem como não ser biológico, né, para nós. Então, esse é a melhor coisa que tem, tá nesse campo, sendo do nosso próprio mesmo, colocando informações para que ele possa ficar durante mais tempo, após uma limpeza correta do nosso terreno biológico, removendo todos os focos inflamatórios, né, do intestino, da boca, para que possa durar mais tempo. Quando você diminui os focos inflamatórios, você diminui os soldados que estão combatendo. E quando você diminui soldados, você vai ter um resultado durante mais tempo. Você concorda comigo sobre isso, Baldan? Faz sentido para você? Sem dúvida nenhuma. Fazendo uma grotesca comparação, é como se tem que primeiro tratar da mecânica do veículo para depois fazer funilaria, né? Querer fazer funilaria Isso aí. batendo pino, você vai colocar uma lataria bacana, mas o motor está vazando óleo, a suspensão quebrou, não tem jeito. Primeiro, como o doutor falou, realmente, obviamente, que é a importância de limpar o terreno biológico, para depois, sim, partir para os procedimentos estéticos, né? Ter uma alegria, né, de viver de uma maneira integral. Agora, você falou do bisfenol, né? Muitas pessoas não sabem o que é uma substância ligada ao plástico, não é isso, doutor Rodrigo? Explica um pouco do bisfenol que... Isso. O BPA é um disruptor hormonal. O que significa? Que ele se liga, né, ele finge ser um hormônio, o estrogênio, e aí acaba causando alterações hormonais, tanto no homem como também na mulher. Na mulher a gente vê engorda, tem dificuldade em engravidar, na puberdade altera muito, né, essa parte dos ciclos. Nos homens, torna os homens mais afeminados. Então, a gente tem que utilizar resinas sem BPA, sem bisfenol, mas a grande parte acaba tendo o BPA, né? Então, é muito importante verificar com o seu dentista essa possibilidade de utilizar essa resina. Baldan, eu queria aproveitar e fazer uma observação sobre o que eu aprendi com o professor Braghini, né? O professor Braghini, eu gosto muito de falar dele, porque realmente ele fez uma grande diferença em toda a minha expansão de conhecimento, né? E ele fala muito sobre o potencial zeta. E o potencial zeta, para quem não conhece ainda, uma hemácia, ela é negativa na sua parte interna, e quando encontra uma outra hemácia na parte interna, existe uma repulsão. Essa repulsão chama-se potencial zeta. Quando a gente está carregando muitos cátions, como, por exemplo, mercúrio, alumínio, cádmio, chumbo, ela se torna mais positiva. E positiva com negativo acaba criando o efeito rolô, ou até mesmo aglomerando. E quando você não tem a capacidade de levar oxigênio, não nutrientes ou de remover sujeiras, isso acaba impactando muito na nossa saúde. E esse é um conceito que eu aprendi no curso da Quantum Bio, e que eu recomendo a todos que puderem fazer o curso, que façam. Mesmo porque quando esse sangue aglomera, ele dificulta que ele passe nos nossos rins, que os cíliozinhos que removem as sujeiras dessas hemácias acabem limpando o nosso corpo, que o fígado possa limpar de forma correta. Então, o sangue ficando mais tóxico, o que acontece? Ele altera todo o nosso sistema, né, do nosso corpo. Então, a gente tem um sistema de alcalinidade, de pressão e temperatura, hemodinâmico. Quando isso é alterado, a gente precisa remover cálcio do nosso osso ou do nosso dente para que isso possa melhorar. Então, a gente tem observado casos de cárie, a gente vai verificar o sangue na microscopia de campo escuro está todo aglomerado. Daí a gente precisa buscar a causa dessa aglomeração. Normalmente, pode ser do intestino, pode ser da boca, né? A gente tem observado focos infecciosos como a cavitação. Inclusive, Baldan, a gente fez um trabalho muito bonito, né? Com imagens assim incríveis. O professor Lechner até gostou muito do trabalho. Mas
o sangue, a gente tem observado que quando a gente faz a cavitação óssea, o sangue volta a ficar normal. Então, isso a gente tem vários casos que todos os casos de cavitação óssea, a gente verifica na microscopia antes e depois. E é impressionante o resultado. Daí você me pergunta, mas daí o sangue fica bom para sempre? Não, não fica bom para sempre, porque não é só da cavitação óssea ou do foco infeccioso da boca, mas tem também, principalmente, o intestino, né, que ocasiona isso. E a gente precisa cuidar, mais uma vez, com uma visão multidisciplinar do paciente. Dentista, nutricionista, terapeutas, acupunturistas, quiropraxistas, todos juntos para que a gente possa ter esse melhor resultado, né? Cada um de nós fazendo o seu próprio papel, uma somatória. Nós falamos no programa anterior exatamente sobre isso. Não importa o que mais funciona, importa que a integração de todas essas terapias, essas vias de conhecimento possam se auxiliar entre si, tendo em vista a melhora e a saúde integral do paciente, né? Da própria pessoa, porque tudo está integrado, né? Segundo a medicina tradicional chinesa, as emoções, os pensamentos agem sobre a matéria, e a matéria também, o funcionamento orgânico, agem sobre as emoções. São caminhos bionívocos, né? Então, a gente está sempre num polo criativo, mudando o meio ambiente mudando a gente, e a gente, como um fusível, precisa estar sendo equilibrado para dar o melhor de nós para a amplitude e a melhora da humanidade como um todo. Isso que importa. O que funciona em qual momento, isso para mim, segundo eu vejo, isso é de pouco valor. É importante a gente juntar tudo e caminhar nesse sentido, obviamente. Óbvio que a questão da estética é muito interessante, e o que eu gostei muito também foi que da cerâmica são materiais porosos que é possível gravar informações. Isso é fantástico, né? Isso é uma coisa que merece até um estudo maior, né? Porque você pode fazer um tratamento de informação duradouro para tratamento de saúde, inclusive, né? Tanto utilizando, por exemplo, né? E informações importantes. E eu sei que você usa, como eu também, né? Eu fiz um curso de Ticum médico, com o Dr. Sapo, maravilhoso. Quem quiser informações, escreva para mim no meu WhatsApp, né? 977192266. 977192266. O DDD da região é 11, São Paulo. A gente dá informação. Tudo a gente faz com Bidort, né, doutor Rodrigo? Tudo. Eu já brinco que eu vou atravessar a rua, a gente faz o Bidort para ver se a rua, se aquele local é o ideal, tal. Mas a gente faz com alimento, com as medicações, com as dosagens, né? Porque o raciocínio clínico é uma coisa, é o que eu falo muito isso para o paciente. O raciocínio clínico, esse chá aqui é muito importante. Tá bom, vamos testar o Bidort. Quanto que é? São 3 shots, 1 copo, 3 copos por dia, ou ele não serve tanto quanto você imaginava. Você pega uma droga que você fala, legal, isso aqui é tal coisa excelente para tal coisa. Mas você vai testar no paciente, aquele metabolismo, aquele organismo, naquele momento não aceita. Pode aceitar daqui 2, 3 dias, mas naquele momento não. Então, essa questão da informação, ela é muito sutil, ela exige um pouco mais de atenção e trabalho nosso para que ela realmente cause a maior eficiência que a gente deseja. Concorda, doutor? Super concordo. Aliás, o Bidort é a ferramenta que a gente mais utiliza, né, baseado na sinestesiologia aplicada. Então, eu realmente tive o grande prazer de fazer alguns cursos de neurociência na minha formação com o professor Nelson Anunciato, né? Aliás, um grande abraço para o Nelson Anunciato, ele é seu fã também. E ele hoje dá aula lá na Europa. E ele mostra como a formação reticular do movimento, né, nessa musculatura, ela é importante. Quando a gente tem uma diferença de potencial elétrica entrando pelos dedos, como isso acaba desintonizando aquela informação. E tudo que é dissonante realmente acaba tirando a informação daqui, que está falando, olha, não deixa o Rodrigo abrir. E aí, quando a gente faz uma força, a gente abre. Eu acho importante a gente estar comentando para o seu público como funciona o Bidort, porque a gente faz toda a individualização.
Então, tudo tem um campo, né? Tudo tem um campo informacional. E saber se aquela anestesia é boa, qual a quantidade mais importante, qual a quantidade máxima que pode estar sendo utilizada naquele momento, a melhor resina, o melhor material, né? O próprio ajuste oclusal a gente também pode fazer através disso. Qual o ponto que está interferindo? Aonde que vai aplicar a procaína? Né? Então, tudo isso é utilizado através do BIDORT e também da biorressonância, que a gente também aprende no curso do professor Cunho, né? Aliás, estou lembrando, né, o Programa Saúde tem o patrocínio da Quantum Bio, que para nós é uma honra, e tem esse curso de pós-graduação em biofísica e biorressonância aplicada à saúde, quando foi eu e o Dr. Rodrigo nos conhecemos, há mais de 10 anos atrás. Absolutamente recomendo. Aliás, o Dr. Rodrigo é um dos professores. Você, médico, terapeuta, dentista, da área da saúde, psicólogo, enfim, que queira fazer o curso, que tiver interesse em mais informações, clique com o seu celular no QR Code que aparece aí no seu monitor para maiores informações. Se precisar de algum produto da Quantum Bio, tem um desconto especial, basta colocar lá no cupom SALUDES, tem um desconto especial lá para a compra de produtos para os espectadores do nosso programa. E é um curso que eu absolutamente recomendo, e o Dr. Rodrigo também, né? Também. Na verdade, esse curso, ele traz uma série de diferenciais para você, inclusive da saúde integrativa, né? Entender melhor a importância de se construir uma equipe com uma visão multidisciplinar, né? Entender a raiz da saúde. Então, hoje, eu vejo que tem pessoas preocupadas com sinais, sintomas e doenças. E nós, integrativos, né, Baldano? Nós que fizemos o curso da Quantum Bio, a gente está preocupado em ir na raiz. Por que está ocasionando? Eu lembro muito de uma aula do professor Cunho, que ele fala da formação dos neurotransmissores, dos hormônios, das enzimas, de toda essa parte de proteínas. E se você não tem ali o zinco e o cobre, você não tem mais de 4.000 enzimas. E aí, se você não tem enzima, você não tem a reação acontecendo. Então, olha só a importância de entender isso na sua raiz, né? Os oligoelementos, os micronutrientes que vêm, que tem que vir da alimentação e que tem que ser bem digeridos, e que tem que ser distribuídos e que tem que ter a comunicação do cérebro com o resto dos órgãos de informação para que isso aconteça, senão a célula não recebe o micronutriente. Se não recebe, ele não vai fazer o neurotransmissor, o hormônio. Então, quando você dá os precursores e possibilita essa micronutrição celular, assim como essa microcirculação, você tem a saúde forever, né? Para sempre. Até quando Deus quiser, que tem a parte espiritual que a gente também precisa entender que tem um projeto espiritual para a gente aqui, né? E que isso a gente não tem domínio. Mas que todo o resto a gente pode escolher. Quero agradecer muito a presença aqui do Dr. Rodrigo no nosso programa Saúde. Muito obrigado aí pela sua presença, pelo seu tempo, pelas suas explicações, pela sua visão da medicina integrativa e ajudando o nosso programa a cumprir a nossa missão, que é unir as medicinas ancestrais, o que é de mais moderno na área da saúde para a qualidade de vida, bem-estar e tratamentos de uma maneira geral. Muito obrigado, Dr. Rodrigo. Até uma próxima. Muito obrigado, Baldão, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você, compartilhando, né, tudo isso que a gente tem experienciado, estudado. E queria também fazer um convite para quem ainda não me segue, né, é DR Rodrigo 25 e também 25 Odontologia. Lá a gente tem os nossos profissionais, que tem todos a nossa clínica. Eu gosto de falar que a nossa clínica, ela hoje em dia é uma clínica modelo no Brasil e no mundo. Nós temos o tomógrafo, nós temos a microscopia de campo escuro, nós temos um laboratório lá dentro, nós temos o ozônio, nós temos o laser de Herbig, o ILIB, o laser de baixa potência, a sinestesiologia aplicada, entre outras várias tecnologias, que vem trazer toda essa visão integrativa e biológica. Então, quem ainda não conhece, vai ser um prazer
para a gente ter você seguindo e também compartilhando essas informações que a gente traz para quem segue a gente, tá bom? Muito obrigado, viu, Baldan, pelo convite. Um abraço a todos. Obrigado, doutor Rodrigo. Lembrando para você que conhece, siga nosso canal, João Carlos Baldan, no canal do YouTube. Esse programa é colocado também, exibido na Alt TV. E maiores informações pelos 97719-2266. DDD 11 97719-2266. Estamos à disposição de todos. Muito obrigado pela audiência. Uma boa semana e até a próxima segunda-feira.